Alô, amigos, alô, Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área, aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala das histórias do futebol brasileiro e também do carnaval. Por isso, já peço de imediato para você. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube. Curta as histórias, curta as grandes entrevistas com grandes personalidades, repito, tanto do futebol brasileiro como também do nosso carnaval. Programa Preleção na área para falar de futebol e estou voltando a falar de futebol feminino. Já faz um tempinho que a gente não conversa aqui no nosso canal sobre o futebol feminino, não ouvimos histórias. Você já ouviu no nosso canal que grandes histórias das pioneiras, isso mesmo, as pioneiras do futebol feminino no Brasil. E no programa Preleção, o primeiro de 2025, nós vamos receber uma craque, isso mesmo. Vamos saber um pouco da história, da trajetória desta artilheira do futebol brasileiro, do futebol feminino. Estou falando, e hoje exerce um trabalho importante no Ministério do Esporte, ela vai contar também para a gente. Estou falando da ex-atacante, ex-jogadora da Seleção Brasileira de grandes clubes do futebol brasileiro, Michael Jackson. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado por reservar um tempinho. Eu sei que é muito trabalho, mas muito obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente e deixar registrada a sua história. Tudo bem, Michael? Tudo jóia, Elias. Eu agradeço porque você está deixando um espaço para o futebol feminino, e isso é muito importante. Nós precisamos desse tipo de coisa. Com certeza. E até eu sempre toco nisso, é uma forma de... Se eu falar de futebol brasileiro, sem falar do futebol feminino e sem falar das pioneiras, estou cometendo uma falha muito grande, Michael. Com certeza. Porque se não tiver as pioneiras, se não tiver futebol feminino, não tem graça, não é um país do futebol. Exatamente, exatamente. Michael, mas já começando o nosso papo, a nossa conversa, falando do seu trabalho no Ministério do Esporte, né? A senhora que é diretora de políticas de futebol e de promoção do futebol feminino. Primeiramente, explica para nós qual é a missão desta pasta. A senhora assumiu já no ano passado, se eu não me engano, e como é que está sendo feito esse trabalho? Bom, a promoção do futebol feminino dentro do Ministério do Esporte é criada para um ambiente mais inclusivo, equitativo e acessível para as mulheres no futebol. O Ministério do Esporte, ele vem para somar, para que o nosso país realmente vire uma excelência no futebol feminino também. E como é que está sendo feito esse trabalho? A senhora assumiu a pasta em agosto, isso, do ano passado? Agosto de 2024. Uhum. E como é que vem sendo feito esse trabalho para até ajudar a cada vez mais o futebol brasileiro, como a senhora mesmo destacou, a ser excelência, né? Não só dentro do país, mas para o mundo. Bom, o Ministério do Esporte, ele vem com maior investimento na categoria, na modalidade futebol feminino. Ele vem criando espaço para que meninas e mulheres possam jogar futebol no nosso país. Então, nós temos várias ações, temos parcerias com confederações, federações, para que realmente o futebol feminino esteja em toda parte do Brasil. Esse é o objetivo do Ministério do Esporte. Certo. E Michael, o nosso futebol feminino, principalmente, está num crescente, né? Graças a Deus, está tendo mais credibilidade, a mídia está investindo muito no futebol feminino, temos aí o Campeonato Brasileiro, que vem cada vez mais crescendo, com os clubes participando, mas, na sua opinião, o que falta ainda para o futebol feminino no país, ele se estabilizar como grandes potências do esporte? O que falta para que realmente o futebol feminino seja de excelência no nosso país é a profissionalização. A gente precisa profissionalizar o futebol feminino e ele ser tratado como tal. Porque hoje nós temos uma dificuldade de um clube que disputa a Série A1,
Aí tem problema com o masculino, aí corta a verba do feminino. Isso não é justo. Então, o futebol feminino ele tem que andar com suas próprias pernas e ter, sim, um departamento dentro de cada clube para que ele possa caminhar. Enquanto a gente não tiver a profissionalização, fica difícil. Então, o Ministério do Esporte, ele quer que o futebol feminino seja ampliado, que ele tenha bastante mulheres e meninas jogando futebol e para que a profissionalização chegue imediatamente. Porque futebol feminino já foi proibido. De 1941 a 1979, ele foi liberado em 1983. Certo? Passaram quase 40 anos. Agora, já se passaram mais quase 40 anos e nós ainda não somos profissionais. Então, alguma coisa precisa ser mudado e o Ministério do Esporte ele vem forte para que isso aconteça imediatamente, porque não temos mais tempo para esperar. É verdade, é verdade. Isso ela toca num ponto importante. Mesmo com o investimento, a profissionalização do futebol feminino ainda requer muitos ajustes, né? Sim, bastante. E a gente não temos mais tempo para ficar tratando o futebol feminino como um esporte qualquer. É um esporte olímpico, é um esporte mundial. Poxa, e o futebol também, ele quer ser... ele quer ter o seu espaço que ele merece. Um país do futebol não é admissível mais o futebol feminino ser tratado dessa forma. Porque quando chega em Copa do Mundo, quando chega a Olimpíada, todo mundo quer medalha. A medalha não vem fácil. A medalha vem através de trabalhos. E eu te pergunto, a menina hoje, aonde ela vai jogar? Nós não temos um espaço específico para as mulheres. Nós não temos uma escolinha que você pode colocar sua filha. Então, o Ministério do Esporte é isso que ele quer, que em todo estado, mais o Distrito Federal, tenha espaço para que meninas e mulheres possam jogar futebol. E Michael, como é que isso pode ser trabalhado? Como é que pode ser criado esses espaços para as meninas? E isso eu já falo já da base, né? As meninas Sim. novas, já nas categorias de base, não só nos clubes, nos principais clubes do país, mas em todos os clubes, ter esse espaço, ter essa possibilidade de se tornarem profissionais. Nós precisamos que cada um faça a sua parte. CBF faça a sua parte, as federações façam a sua parte e o Ministério do Esporte, como vem fazendo a sua parte, igual nós temos vários núcleos já de futebol feminino, nós temos parcerias com o SESC e a gente está implantando, está procurando implantar em todos os estados, mais o Distrito Federal, para que esse espaço seja específico para futebol feminino. Oh, que maravilha, que maravilha. E, Michael, estamos também aí, o Brasil está se preparando para o Mundial Feminino 2027, o Brasil será sede. Como é que estão aí os preparativos para este Mundial? Se já foram escolhidas as sedes, como está sendo feito esse trabalho? Olha, o Ministério do Esporte está a todo vapor. Você imagina, para mim, um sonho sendo realizado. Uma Copa do Mundo no meu país. E o Ministério, ele quer entregar a melhor Copa do Mundo que a FIFA já fez. Primeiro, que é a 10ª edição. O Ministério é a camisa 10, né? Então, estamos empolgados para que possamos entregar a melhor Copa. A gente não quer entregar só a Copa, a gente quer a melhor. Então, estamos trabalhando para isso. As sedes já foram escolhidas? A sede é a FIFA que escolhe. Então, não é o Ministério. Quem escolhe as sedes é a FIFA e não foram escolhidas ainda.
Ela deve escolher até março. Mas aí não tem opinião nossa, não tem nada. É a FIFA. Pergunto isso porque eu acho que durante o último Mundial, no ano passado, surgiu a possibilidade de Porto Alegre, agora eu estou puxando para o meu assado aqui, porque eu sou gaúcho, de ser uma das sedes, né? Até devido a uma forma de homenagem por causa da enchente que nós tivemos aqui, infelizmente, no ano passado. Então, mas ainda não foi definido, não foi nada definido ainda em relação às sedes do Mundial de 2027. Não. E essa aí é uma resposta. A escolha, queria o Ministério poder escolher, que escolheríamos as duas. Só que não é escolha nossa, então é escolha específica da FIFA. Verdade. E falando já de dentro de campo, Michael, você que foi uma jogadora experiente, artilheira, e a sua opinião sobre essa nova geração, essa geração que vem aí se preparando, já disputou o último Mundial, mas que vem aí, né, se preparando, reformulação, mudança de técnico. O que a senhora está achando dessa nova geração do futebol brasileiro? Sou brasileira, pô, tem que acreditar sempre, né? Eu acredito muito nessa geração e acredito que o Brasil está preparado por essa Copa, ainda vem mais a empolgação de ser aqui no nosso país. Então, eu acredito que nós vamos chegar em busca da medalha de ouro. Estamos nos preparando para isso. Verdade. Falando um pouco da sua trajetória, da sua carreira, Marileia dos Santos. Esse é o seu nome de batismo, né? Como é que surgiu o apelido Michael Jackson? Michael Jackson veio através do Luciano do Vale. Gênio. Foi no meu início de carreira, lá nos anos 80, quando eu me apresentei no Radar Esporte Clube, um time carioca, e o Luciano do Vale estava assistindo o meu treino. E aí ele achou falou, ó, o brasileiro vive de apelidos. E aí ele achou que, na época, o Michael Jackson, o cantor, estava fazendo muito sucesso. Aí ele me perguntou se teria problema dele me dar o apelido de Michael Jackson, porque eu seria um atleta do futuro. E eu respondi para ele, eu não me importaria, porque o que eu queria era jogar futebol. Sim. Aí ele pegou, todo final de semana ele transmitia o jogo do Radar e sorteava sempre alguma coisa para quem adivinhasse meu verdadeiro nome. E aí pegou Michael Jackson, né? Agora é internacional, né? O cantor morreu, só existe ele. Agora verdade. É esse aí, o Michael Jackson, é por causa disso. A senhora comemorava gols fazendo dancinha ou era só o apelido mesmo? Dançar igual o cantor é impossível, né? Mas eu dançava só com a bola no pé. Que maravilha, que maravilha. E como começou essa paixão pelo futebol? Bom, eu sou de uma família de pais rurais, onde eu tenho 11 irmãos, eu sou a caçula, então são 6 mulheres e 5 homens, todos jogaram futebol, e eu, como caçula, tinha que fazer alguma coisa, né? Aí fui pegando um pouquinho de cada um, virou Michael Jackson. Fazer o quê? A senhora era a craque da família, não tem jeito. Era caçula, abusada, né? Criança, achava que podia tudo. E aí eu tive a felicidade de me tornar uma atleta profissional. E numa época muito difícil, né? Como a senhora me destacou no início da nossa conversa, o futebol até 1979 era proibido para as mulheres. A senhora, juntamente com outras, né? Essa citou aí o Radar, né? Conseguiu se profissionalizar, se tornar profissional do futebol, né? Numa época tão difícil. Foi uma época difícil, mas eu sempre tive um objetivo na vida. Era o que eu sabia fazer, era jogar futebol. Eu não sabia fazer mais nada, era só jogar futebol. Então eu jogava futebol todos os dias. E na minha cabeça tinha o seguinte, eu queria jogar. A proibição
como eu morava numa zona rural, então muitas coisas a gente não estava nem sabendo. E a gente jogava. E lá também eu sempre fui acostumada a jogar entre meninas e meninos. Porque na minha casa já era normal. E os vizinhos também queriam brincar. Tinha o único divertimento nosso lá, até hoje, é o campo de futebol. Então ia todo mundo para esse campo de futebol, então jogava meninas e meninos, e a gente nunca teve problema quanto a isso. E com essa proibição, a gente é uma pergunta que eu sempre me fiz. Por que eu não posso fazer o que eu gosto de fazer? Só que eu tinha que respeitar, porque foi um decreto, né, do Getúlio Vargas. Mas assim, quando liberou em 1983, toda esquina tinha um time de futebol. Liberou a mulherada e elas falaram, eu quero jogar também, e graças a Deus que tinha várias. Surgiram tantas mulheres jogando futebol nessa época que você não tem noção. Qualquer lugar que você ia, tinha mulher jogando futebol. Então, para nós, liberou. Eu já gostava, foi a minha paixão. Eu falei, nossa, agora eu tô livre, posso jogar sem problema nenhum e tal. E eu sempre fiz. Foi a coisa que eu mais fiz na minha vida. Foi jogar futebol. Então, assim, eu joguei durante 30 anos profissionalmente e hoje eu estou na gestão, para você ver, o futebol está na veia, não tem como. Não tem como. E eu estou muito feliz por hoje o futebol feminino já ter evoluído muito da minha época para hoje, sabe? Então, assim, para mim, valeu a pena. Faria tudo de novo. Verdade, que maravilha. E quais eram as características do atacante Michael Jackson? Velocidade, era atacante de área? Na minha época, rapaz, a minha posição era centroavante. Hoje não tem mais, mas na minha época era centroavante, portanto, estou falando dos anos 80. E diziam, né? Eu não sei, diziam que o meu forte era a velocidade e tinha facilidade de sair para os dois lados, como centroavante, então fica fácil, né? Como é que a zagueira pega? Assim, então, eles diziam que eu tinha essa facilidade na velocidade e no drible. Oh, que maravilha, hein? E um pouquinho de alguma coisa, né? Como é que foi para a senhora fazer parte, agora estou já várias vezes, do radar? Como a senhora disse, quando foi liberado o futebol para as mulheres, surgiu vários clubes, mas eu acho que quem chamou mesmo a atenção foi o radar, né, na qual a senhora fazia parte. Talvez foi o clube pioneiro depois dessa autorização para o futebol feminino, foi o clube que realmente abriu as portas para os outros times. Olha, eu jogava na minha cidade e até hoje acontece. O dia da padroeira, eles sempre fazem alguma coisa diferente. E coincidiu com a liberação do futebol feminino deles fazerem o futebol feminino. E qual é a equipe que foi jogar lá? O Radar. Eu não conhecia. Ele foi jogar contra o meu time lá de Valença, que foi o Coroados. E o que aconteceu? O presidente do clube, quando me viu jogando, acabou o jogo, ele me fez uma proposta. Ele falou, eu gostaria que você fizesse parte do radar, da minha equipe. Você vai para o Rio, você fica uma semana para ver se você vai se adaptar. Então, ele não estava fazendo, eu não fui fazer teste. Eu fui para fazer parte da equipe. E quando ele me fez essa proposta, mas eu não pensei duas vezes. Falei, eu vou. Aí você imagina, uma menina saindo da zona rural, indo para Copacabana, jogar no melhor time que o Brasil teve até hoje. Foi o melhor. Ele fez 234 partidas sem perder. Aí eu fui para Copacabana, né? Fiquei lá uma semana. Quem disse que eu queria ir embora? Falei, eu quero ficar aqui. E nessa época, eu fui muito feliz no futebol. Porque eu já saí da minha casa eu tinha salário, eu tinha casa, alimentação, transporte,
Então, eu ganhava para fazer a coisa que eu mais amava. Eu falei, o que vai me impedir? Nada. E aí eu fui para o Radar. E o Radar, realmente, antes não existia seleção brasileira. E o Radar é campeão de mundial de clubes. Porque não tinha seleção, quem representava a seleção era o Radar. E eu tive a felicidade de estar nesse grande clube, que foi o Radar. É assim que aconteceu. É, clube que fez história e abriu portas para outros clubes aí, do futebol brasileiro, do futebol feminino. A senhora passou pelo Radar, passou pelo Corinthians, Santos, Vasco, Torino, bom, vai. O programa aqui, 30 anos de carreira, né? 30 anos no futebol, muitos clubes. Mas a senhora passou, e aí, novamente, vou puxar aqui para a brasa para o meu assado, aqui, como a gente fala aqui no Sul, uma passagem sua pelo futebol gaúcho, pelo Internacional, isso mesmo? Como é que foi essa passagem pelo Rio Grande do Sul? Rapaz, eu fui. A minha diretora se chamava Rosa Dutra. Hoje ela está com 83 anos. E eu continuo falando com ela. E ela que me contratou para ir jogar no Inter. Eu estava jogando um campeonato no Joinville. E aí eu joguei contra o time dela. E depois ela pegou, me contratou. E aí eu fui jogar no Inter. E lógico, né? A final foi Grenal. Porra, fui tricampeã gaúcha em cima do Grêmio. Quer passagem melhor que essa? Nossa, o Grêmio tinha uma equipe muito forte também naquela época. E o Inter, ele teve a felicidade de ter uma atacante matadora. E aí, o que aconteceu? Campeã em cima do Grêmio. Olha que beleza. Olha só, olha só. Que beleza. Lembra mais ou menos qual era o time, assim, do Inter? O time do Inter tinha a Bel, a Duda, que hoje aí vocês, todo mundo conhece, a Duda aí sim. Fazendo... Você viu que a Duda trabalhou no Inter, né? Sim. Foi uma das... Se recuperou o futebol feminino no Internacional. Recuperou o futebol aí do Inter. Mas assim, e depois elas foram minha companheira de seleção também. Tinha a Bel, Duda. Eu não lembro muito qual foi esse time, porque, porra, eu tô falando dos anos 80. Mas eu só sei que foi maravilhoso. Quando eu falo para as pessoas que eu fui tricampeã gaúcha, que eu sou campeã paulista, eu sou campeã carioca, mas é porque, naquela época, você poderia jogar 3, 4 campeonatos no mesmo ano, porque não existia transferência. Eu poderia disputar o Carioca, acabou o Carioca, eu poderia jogar o Paulista. E foi assim que aconteceu quando eu fui tricampeã gaúcha. Eu já tinha sido campeã carioca. Isso era tudo no mesmo ano, então era muito maneiro. Futebol, quando foi liberado, tinha em tudo quanto é lugar. Para você ver, nos anos 80, o Campeonato Carioca, ele tinha 16 equipes. Nos anos 80. Hoje não tem. Você entendeu? Mas é bom demais essas histórias. E ganhou o Grenal, né? Aqui entra para a história. Com certeza. Eu torço pro Inter até hoje. Ganhou o Grenal, já está na história do clássico, não tem jeito. Mas era muito legal, cara. Eles falam, hoje não tem torcida. Com a seleção brasileira, nós colocamos 70 mil dentro do Parque do Sabiá. Isso em 95. Como não tem torcida? Torcida tem sim. O futebol feminino no Brasil, ele sempre teve torcidas, tem praticantes, muitas. Então, assim, só falta mesmo a profissionalização. Só isso. Verdade. Até me passou agora, né? Eu perguntei a origem do apelido Michael Jackson, mas eu me falhei aqui. Qual a importância, e agora você falou na promoção, no crescimento nos anos 80 do futebol feminino, qual a importância do Luciano do Vale para o crescimento do futebol naquela época, do futebol feminino naquela época? Rapaz, Luciano do Vale
era a pessoa do esporte. Ele não era só do futebol. Era vôlei, basquete, tudo que era esporte, ele gostava. E todos os esportes ele colocou a mão. E o futebol feminino foi simplesmente mais um. E ele fazia com maestria. Então, ele dedicava um espaço exclusivo para nós, mulheres, jogarem. Então, assim, ele foi uma pessoa que deixou saudades, entendeu? Porque ele sempre abraçou com seus 2 braços o esporte brasileiro. Verdade. Um monstro sagrado. Chora não. Não chora não. Monstro sagrado, monstro sagrado. Monstro. Rapaz, que o futebol feminino, se não tivesse uma pessoa também como o Luciano do Vale, na época que abraçou, ele foi o primeiro a passar o futebol feminino na televisão. E ele passava todo final de semana. Entendeu? Então, era bom demais. Precisava ter mais Lucianos, né? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas, Maicon, o sentimento de fazer parte dessa história, né? De abrir portas, de ser uma das precursoras. Lembro aqui de ter entrevistado no nosso canal já a Meg, a Cici, Márcia Tafarel, a Pretinha, enfim, grandes jogadoras que fizeram parte, juntamente com você, do desenvolvimento do futebol feminino no país. Como é que é para a senhora fazer parte dessa... Está ainda, né? Fazendo parte dessa história. Olha, Elias, é um sentimento de gratidão eu tenho hoje. Porque, assim, não foi fácil, mas saber que deu certo, cara, valeu a pena. Eu sou uma mulher muito feliz, porque o futebol, ele me deu tudo que um atleta sonha. Tudo, tudo. Eu disputei Copa do Mundo, eu joguei Olimpíada, eu joguei fora do país. A coisa mais importante que o futebol me deu, meus amigos. Ele me deu amigos, que eu tenho amigos lá de trás, há tanto tempo, que isso aí é uma coisa importante na nossa vida. Então, eu sou uma pessoa, eu só tenho que ter gratidão. E hoje, aqui no Ministério, eu sou mais feliz ainda porque eu estou podendo devolver, através do Ministério, um pouquinho que o futebol me deu. Então, é gratificante, cara. Foi muito bom. Faria tudo outra vez. Valeu a pena. Com certeza, com certeza. Tantos gols, tantos clubes, mas um jogo e um gol inesquecível. Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina não pode faltar. E o Gosta gol, de um, Brasil e Argentina. Gosta de um clássico, hein? Rapaz, jogar futebol e falar da Argentina, não tem jeito. A Argentina não tem jeito, não. Faz parte. Era assim como no masculino, a rivalidade também era muito forte. É grande. Até hoje. Até hoje, né? Hoje. Você pode falar para as meninas assim, ó, vai ter um jogo Brasil-Argentina. Ninguém quer perder, não. Para a Argentina, não. É verdade. Para encaminhar o nosso papo, Michael, uma mensagem para as meninas, as mulheres que gostam de futebol, querem seguir a carreira, querem ter espaço nesse esporte que vem num crescente, nessa modalidade que vem cada vez mais revelando grandes nomes do futebol brasileiro. Uma mensagem para quem quer aí seguir, quer começar a seguir uma carreira no futebol. Para que as meninas e mulheres não desistam de seus sonhos, porque eles podem virar realidade. Com certeza, ainda mais no país do futebol, que eu tenho certeza que chegará à excelência. Que maravilha, que maravilha. Maicon, assim como eu fiz com as entrevistadas que passaram por aqui, eu só tenho que fazer isso aqui para vocês. Porque, como vocês contam
em cada entrevista que eu faço. Vocês lutaram muito, enfrentaram muitas barreiras e fizeram que o futebol brasileiro, o futebol feminino, crescesse e está no patamar que está por causa de vocês, que vocês lá atrás começaram esse caminho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza o futebol brasileiro será eternamente grato a vocês. Eu que te agradeço, o Ministério do Esporte também agradece esse espaço, porque o futebol feminino é uma paixão nacional e, assim, para mim, que fiz parte lá atrás, só de hoje o futebol feminino ter crescido, valeu a pena. Valeu a pena. Então, a gente lembra de cada momento, cada detalhe e vê que valeu a pena. Seguiremos firme e forte, agora rumo à profissionalização. É mais um sonho. Com certeza, esse sonho será realizado, com certeza. E outra coisa, eu te agradeço pelo espaço, por você tirar esse tempo para falar do futebol feminino. Muito obrigada. Eu tenho como obrigação, falar do futebol feminino, principalmente contar essa história maravilhosa de vocês, que são as pioneiras do futebol feminino no Brasil. Conversamos com Michael Jackson, isso mesmo, artilheira, grande jogadora de seleção brasileira, grandes clubes do futebol brasileiro, e hoje exerce um papel importante no Ministério do Esporte, ela que é diretora de políticas de futebol e de promoção do futebol feminino. Michael, mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez. Nosso canal aqui estará sempre aberto para qualquer coisa, qualquer assunto, só chamar e com certeza conversaremos mais vezes. Obrigada a você, agradeço pelo espaço mais uma vez e não some não, porque o Ministério vem aí com muitas novidades. Oh, que maravilha, que maravilha. Programa Preleção fica por aqui. Voltamos na próxima semana, assim, com grandes histórias, mais grandes convidados para você, falando do futebol brasileiro. Michael, grande abraço, muito obrigado. Obrigada eu. Tchau, tchau.